Aí fala de novo. Bom, vamos lá, voltando. Este é o Café com Drink, o primeiro Café com Drink. Eu tô aqui com a Bárbara Roque. Vocês encontram ela no Instagram como Tentante com Amor e a gente está conversando sobre a vida de tentante. E nós estamos aqui tentando puxar para ver aí como que a Bárbara encontrou resiliência para lidar com os desafios da vida de tentante. Falando em desafio, Bárbara, como que você enfrenta ou lida com os pensamentos intrusivos, pensamentos negativos, né? Pensamentos intrusivos são aqueles pensamentos repetitivos e negativos. Então, como que você lida com esses pensamentos? Bom, Thalita, a primeira coisa é com uma pessoa como você, terapia, psicóloga. Não tem outro, gente. Não tem outro caminho, tá? Psicóloga, sabe aqueles posts que viralizaram? Não é terapia, mas é terapêutico? Sei. Eu gosto do terapêutico, mas eu tenho medo das pessoas acharem que isso substitui a terapia. Então, eu aqui, como eu lido com com esses pensamentos intrusivos, com terapia, como psicóloga, conversando com uma pessoa profissional da área e com coisas que me fazem bem. É, exercício físico. Acho que toda terapeuta, todo médico fala isso, a gente não Uhum. acredita, gente, é verdade. Exercício físico ajuda Muito. sim a manter a mente sã, corpo são. Odeio isso, mas é verdade, não tem como escapar. Então, exercício físico me ajudou muito. Eu estava conversando com a Thalita um pouquinho antes, a gente estava falando com ela que é a nossa rotina aqui de casal. Começa cedinho, 5 horas da manhã a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é ir para academia. Então, eu coloquei a academia na rotina, me ajuda ali a lidar também com esses pensamentos. Fazendo coisas diferentes, então, eu pratico pole dance, eu saio bastante com as minhas amigas, eu saio bastante com meu marido também. Então a gente também tem esses momentos entre nós dois, a gente viaja muito, mas e eu acho que é esse conjunto de coisas assim que me ajuda, sabe? A terapia ali, a psicologia para eu falar o que eu tô sentindo, para eu expor, para eu colocar isso para fora. Eu gosto de ouvir quando eu falo, tá? Eu gosto de falar em voz alta e de ouvir, porque isso me ajuda a processar melhor aquilo que eu tô sentindo também. E fazendo essas coisas agradáveis, assim, exercício físico, com certeza, não tem jeito. Eu vi que depois que eu coloquei isso como rotina, foi essa junção aí que mais me ajudou a conseguir me equilibrar aqui também. Ótimo. Ah, desculpa, Uhum. esqueci de Não, um. pode falar. Sono. Dormir Eu bem. pensei, eu pensei, Esqueci assim, de não vou falar. falar, senão vai ser aqui sessão terapêutica. Esqueci de falar. Gente, dormir. Eu, Bárbara, preciso dormir 8 horas por noite, no mínimo. Uhum. Dias que eu durmo menos que isso. Ontem foi esse dia, eu estava muito ansiosa, eu dormi pouco. O que aconteceu? O dia inteiro foi um dia difícil. Então, sono, regular o sono também é fundamental. Inclusive, existem alguns estudos, de novo, não sou médica, não sei dizer exatamente o que, mas eu tenho uma equipe médica muito grande que me acompanha. Isso é uma coisa também que você vai ver quando a mulher está tentando engravidar, quando o casal está tentando engravidar. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar e entre eles eu tenho ali uma pessoa que eu converso, né? Uma pessoa especialista em sono que me ajudou. Eu tenho técnicas para eu dormir, tipo, deixar o celular fora do quarto, apagar a luz sempre no mesmo horário, né? Coisas pequenas que a gente consegue ajustar, mas o sono regular é fundamental, tá? E foi a primeira coisa quando eu fui na nutricionista, a nutricionista especialista em fertilidade, a primeira coisa que ela me perguntou: quantas horas de sono você tem? A psicóloga, a primeira coisa que ela falou: como tá o seu sono? Então, o Uhum. sono também é fundamental.
É legal, assim, eu te perguntei, né, como que você lida, assim, com esses pensamentos intrusivos, negativos. Você falou da ajuda profissional de um psicólogo, mas você também veio com a nutrição, sono, atividade física, é, atividades terapêuticas. E isso é um conjunto, né? É um conjunto de coisas, não é só uma coisa. Mas, assim, eu vou te fazer essa pergunta, mas eu já sei a resposta. É, mesmo você fazendo tudo isso, esses pensamentos ainda vêm, né? Sim, a gente não consegue livrar deles cem por Não, cento. eu acho que isso é uma chave, né? A gente tem que. O segredo, às vezes, está aí em ter várias estratégias para lidar com esses pensamentos de uma forma que eles não tomem conta do nosso comportamento, do nosso planejamento, das nossas decisões. Eu acho que a gente tem que ter várias estratégias e aceitar que eles vão vir, porque é da natureza humana, né? Às vezes eles vão vir mais intenso, menos intenso. E eu achei muito legal aí essa coisa nessa sua resposta, né? De você ter apontado assim várias coisas, sabe? Sim, e foi isso, sabe, Thalita? Os pensamentos eles continuam vindo, mas eu percebo que agora eu consigo lidar melhor com eles também. Eu parei de me culpar por ter esses pensamentos e eu parei de passar tanto tempo ali dentro desses pensamentos também. No nosso papo anterior, eu falei que eu achava que eu era uma pessoa com muita raiva e descobri que eu era uma pessoa que tinha muita tristeza. E aí eu vivia muito aquela tristeza, eu passava muito tempo naquela tristeza, que pode acabar gerando quadros depressivos. Você vai saber melhor do que eu explicar isso aí. Hoje eu aprendi estratégias, esses pensamentos continuam vindo, eu continuo tendo muita tristeza, continuo chorando muito, mas eu tenho estratégias para sair disso mais rápido. Eu não fico presa naquilo mais, sabe? E aí é esse conjunto todo, não é uma coisa só, não adianta. Você falou de alimentação, alimentação também foi uma coisa que me ajudou muito. Eu cortei muita coisa, é, glúten, lactose, álcool, a gente falou no nosso primeiro papo, né? Eu tô tomando uma água aqui com o nosso café com drinks. Cortei muita coisa para encontrar esse equilíbrio mesmo, sabe? Coisas que conseguem essa junção de coisas para me manter melhor quando vierem esses pensamentos intrusivos, sabe? Legal. E vamos falar que eu achei muito interessante quando eu estava vendo o seu perfil. Vou falar aqui de novo, Tentante com Amor no Instagram. é, que teve um das suas publicações, você virou e falou assim, que você decidiu não comprar mais o teste de farmácia. E aí eu queria que você falasse qual foi o momento que você percebeu isso e o porquê dessa decisão. Quando a gente está tentando engravidar, se a sua menstruação atrasa um dia, você acha que você está grávida. Uhum, Né? Afinal de contas, o que nós mulheres somos ensinadas a vida inteira? A gente passou a vida inteira tentando evitar uma gravidez. uhum, Quando uma menina menstrua pela primeira vez, ela já vai logo no médico, a gente já quer começar a tomar um anticoncepcional. Você passa uma vida inteira achando que para engravidar é assim. Respirou e engravidou. Claro que isso pode acontecer, mas não é assim também para muitas pessoas. Então, você passa uma vida inteira tentando evitar. Quando você começa a tentar engravidar, você acha que atrasou um dia, você já está grávida. E eu caí nesse processo. Todas as vezes, quando, né, de novo, você também vai saber explicar isso. Eu não sei se é alguma coisa psicológica do nosso corpo, mas parece que só porque você quer, né, você tá com esse foco, parece que todo mês a menstruação atrasa. Eu nunca vi isso acontecer tanto. Você é certinha, mas de repente você tá atrasando o tempo todo. Então eu comecei a comprar muito teste de gravidez. Todas as vezes que acontecia isso, eu fazia e me frustrava, fazia e me frustrava. E foram meses seguidos. E aí, o meu marido vai assistir esse vídeo depois, ele nem viu vários desses testes que eu comprei, sabe? Eu tinha vezes que eu esperava até ele sair para trabalhar, comprava um teste e fazia. E aí eu comecei a me frustrar muito. E eu comecei a entrar muito.
nesse lugar de tristeza o tempo todo. E aí, lembra que eu falei que todas as vezes que eu fico triste parece que eu tô com raiva? Eu Uhum. sou uma pessoa triste e chorona, mas eu também sou agressiva quando eu tô triste. Eu comecei a ficar muito agressiva. Quando eu percebi isso, eu falei, eu preciso entender o que que tá gerando esse gatilho, né? De novo, eu fiz muito tempo terapia cognitivo-comportamental, então eu criei o hábito de anotar muito. Então eu sempre anoto qual foi a situação que aconteceu comigo, qual foi o sentimento que eu tive naquela situação, como eu reagi àquela situação. E aí, na hora que eu peguei meu caderno, eu comecei a ver que todas as vezes que eu fazia um teste de gravidez que dava negativo, a, eu eu escrevia lá que o meu sentimento era de tristeza, meu sentimento era de tristeza, e a minha reação era reagir com raiva, era brigar com alguém, geralmente com meu marido, porque é a pessoa que está aqui mais próxima. E aí eu parei para pensar, fui ler tudo isso e falei, tá errado? Eu não posso. Todas as vezes que eu faço um exame, eu tô ficando triste, eu tô reagindo com raiva. Eu preciso mudar esse comportamento. E aí também levei isso para terapia e aí a gente entendeu juntas que vamos tentar fazer um teste, né? Para de fazer teste de gravidez. E aí passei 3 meses sem fazer teste de gravidez e não tive esses episódios de tristeza junto com raiva. Então eu parei. Falei, não faço mais teste de gravidez. Se for, né? Se eu ficar grávida em algum momento, eu vou entender, mas eu não vou mais ficar fazendo teste de gravidez agora. Então, tem vezes agora, como eu tomo muitos hormônios, tem vezes que o meu ciclo atrasa muito. E aí eu não crio uma expectativa muito grande em cima Uhum. disso, mas eu também eu espero o tempo mínimo ali antes de fazer qualquer teste, e até agora nunca não deu esse momento mínimo ainda, então eu não fiz testes mais. Eu achei que foi muito bom pra mim, sabe? E conversando com outras mulheres que estão nesse mesmo momento, quando eu sugeri isso naquele meu vídeo, outras mulheres vieram falar comigo: vou testar, vou parar de fazer exame. E elas falaram que também pararam de ter esses picos ou de tristeza ou de raiva. Muito interessante. E eu até tive que anotar aqui, pegar aqui no meio da sua fala. Peguei um papel e anotei um trem que foi bem legal, que interessantíssimo e talvez aí daria para aprofundar, talvez uma outra conversa, num bate-papo. Mas que você falou, né, que a gente é educada, né, talvez aí na parte, na disciplina de educação sexual, nem sei se toda escola tem, mas a gente é educado a evitar a gravidez, né? E olha que aspecto interessante, né? Que a educação ela é dirigida para evitar a gravidez. Não que tem que, assim, eu parei para pensar, será que a educação sexual tem que ir nesse extremo, né? Evitar a gravidez ou ficar grávida? Por que não, né? A gente ir, às vezes, num outro caminho, ensinar aí, caso, né? No futuro, você queira engravidar, estes são os sinais, cuidar do corpo, né? É muito interessante aí, chamou muita atenção, pelo menos a minha atenção na sua fala, de como a educação sexual é dirigida a um determinado extremo. Não sei se você conseguiu perceber isso, se eu estou viajando, mas isso me chamou muita atenção, sabe? Eu também penso nisso e, assim, sem nenhum estudo aqui pra te falar, mas é uma sensação que eu tenho, sabe? A gente é tão né, levado a esse caminho de sempre evitar a gravidez, e aí a gente, né, não sei como tá hoje em dia, mas a gente não fala muito de evitar doenças, né, outras coisas importantes ali na educação sexual. E a gente só percebe que pode ser difícil engravidar em casos extremos, como o meu, quando você passa tanto tempo tentando engravidar e não consegue. E, por exemplo, isso que eu tô passando agora, eu tenho 35 anos. Será que não poderia ter sido uma coisa que eu tivesse descoberto antes? Será que eu não poderia. Eu fiz congelamento de óvulos. Será que eu não poderia ter feito congelamento de óvulos um pouco mais nova?
Eu tive a sorte, vou trazer assim, entre aspas, né? Não sei se sorte é bem a palavra, mas eu ainda tenho muitos óvulos. Eu consegui congelar bastante, eu congelei 10 óvulos. Mas tem mulheres de 35 anos que não vão conseguir. Talvez se elas tivessem, né, já tivessem essa consciência de que, olha, em algum momento pode ser difícil, lá nos 20 e poucos, enquanto ela ainda tivesse muitos óvulos, ela poderia ter tomado essa decisão de congelar. Então, não sei, sabe? Eu acho que tem alguma falha aí, sabe? Que a gente precisava entender um pouco melhor. E saber o tanto dos meus olhos, que, por exemplo, eu tenho primas mais novas, que têm as mesmas características que eu tive, e que, por ser, elas estão na casa dos 20, levaram isso para as ginecologistas e estão começando a investigar, porque pode ser que elas também tenham alguma dificuldade ali na frente. Então, mas precisou de alguém passar por isso antes, sabe? Precisou de É, alguém chegar a mais dos 30, passar por isso, e conversar com elas, para elas perceberem que, olha, eu sei que você não quer engravidar agora. Pode ser que você não queira engravidar nunca. Mas investiga. Vai que, né, em algum momento você queira engravidar, você investigou e você já sabe o que que você pode ter ou não. exatamente, porque eu também eu não tenho assim, não tenho nenhuma informação, não tenho nenhum dado para falar assim sobre educação sexual no Brasil. Eu não tive uma disciplina na escola para falar de educação sexual. Eu estou assim baseada em tudo que você falou agora, que estão vindo assim essas reflexões que eu estou dividindo aqui com vocês, né? Que está no canal. Mas eu acho que vai muito nisso, que a educação sexual, ela não tem necessariamente que estar ligada à doença ou a evitar engravidar, mas a cuidar do corpo em geral, né? Porque quando você tem aí uma dificuldade em engravidar, você está falando de nutrição, você está falando de hormônios, você está falando de sono, você está falando de saúde mental. Então, aí a saúde no todo, né? E a educação sexual tem que estar ligada, tem que estar aí, tem que haver um equilíbrio. Não só você ter saúde, aprender sobre o seu corpo, mas você também, né, aprender a dar prazer ao seu corpo e aprender a pensar no futuro, né? Assim, a prevenir uma doença, a cuidar caso haja uma doença. E a se preparar para uma gravidez, caso a pessoa queira engravidar. Então, eu acho que o papel da educação sexual nas escolas, eu acho que assim é importantíssimo, mas eu não sei como que tá, então não vou nem assim aprofundar neste assunto, mas eu acho que pela sua fala a gente vê que é uma coisa que vai muito além, né, da experiência individual, né? É até uma coisa, digamos aí, política social, que às vezes começa, igual você falou, por que que eu não descobri antes? Às vezes, se houvesse uma educação sexual nas escolas, né? Tem muitas mulheres aí, às vezes, que não vão ao ginecologista, passam anos, eu falo assim mulheres e mulheres assim, de qualquer lugar do mundo, não é uma questão só no Brasil, sabe, Bárbara? Eu tenho clientes assim, 30 anos e foi no ginecologista, sei lá, uma, duas, três vezes. Então, é uma questão também social e, sei lá, política, mas política nesse sentido, sabe? Mas voltando aí para o individual, como que você, não como, mas tipo assim, como que você lida com comentários maliciosos e você consegue impor limites a perguntas ou comentários indiscretos? Se você consegue impor limites, como que você impõe esses limites? E como que você lida com os comentários maliciosos? É difícil lidar com esses comentários e como eu lido depende em qual fase eu tô ali. Eu falo que quando você está tentando engravidar, no bloco anterior, quem não assistiu, volta lá, tem outros vídeos dessa conversa. Mas no bloco anterior,
a gente falou, eu falei muito que eu fico num limbo, né? Tem vezes que eu tô muito feliz, tem vezes que eu tô muito triste, tem vezes que eu tô com raiva, tem vezes que eu tô empolgada, querendo fazer muita coisa. E lidar com esses comentários passa por esse mesmo limbo. Tem vezes que eu estou ali mais querendo educar a pessoa, então eu tô com paciência, eu falo que aquilo não é uma coisa a se comentar, que a gente. Antes de tudo, né, gente? A gente não deveria comentar sobre a vida do outro. Começando aí. Mas a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam, todo mundo tem uma opinião para dar sobre a vida do outro, então em algum momento alguém vai fazer algum comentário. Então, tem vezes que eu tô com muita com paciência, eu explico, eu falo o que que eu tô passando, eu falo como que a pessoa pode não ser assim. Tem vezes, quando eu tô naqueles meus picos de muita tristeza, eu tento mostrar pra pessoa o que que ela tá me fazendo sentir quando eu tô daquele jeito. Eu já usei essa fala antes, já falei, olha, todas as vezes que você me pergunta algo assim, é muito indelicado e você me faz ficar muito triste. Você me gera uma frustração muito grande pelo que você fala. E às vezes eu tô só com raiva, aí eu xingo mesmo. Já tive situações constrangedoras, sim. Já tive situações em que eu acabei me exaltando, gritando com a pessoa, sim. Mas espero que isso tenha ajudado a pessoa também a entender. Eu falo que vai depender de como você tá naquele momento e vai depender do comentário também, sabe? Tem alguns comentários que eles são feitos, você vê que as pessoas fazem ou porque elas querem tentar te ajudar de alguma forma e às vezes acaba fazendo um comentário inadequado, e você sabe quando a pessoa está tentando ajudar, até pelo tom de voz dela. Agora tem outras pessoas que fazem como piada, que fazem para te ridicularizar. Esses que são para ridicularizar, neste meu momento atual, eu tenho lidado com raiva. Já lidei com eles com mais paciência, mas nesse momento que eu tô agora, eu tenho lidado com raiva e falo, olha, isso que você está falando é inadequado por causa disso, disso e disso, você me faz ficar com raiva e é isso. Então, vai depender muito do comentário da pessoa e disso tudo, sabe? Tem um comentário que as pessoas fazem que elas acham que é um comentário bom. É, não quero tocar aqui em religião, não quero tocar aqui no que cada um acredita, mas pra mim é um comentário que me machuca muito. Que a pessoa vira e fala assim: ah, quando Deus quiser, você vai engravidar. Então, se eu não engravidar é porque Deus não quer, se eu não engravidar tem um problema comigo e com Deus, o que você está querendo me dizer com isso? Sabe? Então, por exemplo, e eu sei que quando a pessoa me fala isso, ela não tá falando na maldade, Aham. mas eu recebo isso como uma coisa ruim. Não é um comentário bom. Então, todas as vezes que alguém me fala esse tipo de comentário, eu falo, eu agradeço, né? Porque eu sei que a pessoa não tá falando, ah, tudo bem, sim, quando Deus quiser. Mas aí eu lido aqui internamente, que tipo, então beleza, então se eu não engravidar é porque Deus não quis e eu tenho um problema com Deus, sabe? Então, é muito, você tem que pesar muito quem tá falando, o que tá falando e como que você vai reagir a isso, sabe? Mas para pessoas mais próximas, por exemplo, os meus pais são pessoas muito religiosas. Eles usavam muito essa fala. Eu sentei com eles e falei, olha, essa é uma fala que me machuca por causa disso. E aí eles pararam, eles não falam isso mais, sabe? Muito interessante. Vamos então dar uma pausa e aí a gente vai para a próxima parte para a gente continuar o nosso café com drink, ok? Deixa eu dar um stop aqui, Bárbara. Pera aqui.